Neste momento, Budanov rompe com uma nova força. A decisão que mudará tudo já está sobre a mesa. O chefe do gabinete do presidente fez uma declaração que pode servir de aviso ao Kremlin. A Ucrânia não interromperá as operações de longo alcance após 40 dias. Os ataques em profundidade na Rússia continuarão. Mas isso não é tudo. Kirilo Budanov falou pela primeira vez sobre quando pode ocorrer o ponto de virada na guerra e fez uma declaração inesperada. Espero que este inverno seja o último. A Rússia já está perdendo suas posições. Por que Budanov está convencido de que é a força da Ucrânia que pode forçar a Rússia a mudar sua retórica? Contarei todos os detalhes em um instante. Não percam! Olá, vocês estão assistindo ao Ucrânia Hoje. Com vocês, Solomia Dolik e os últimos acontecimentos. Budanov fez uma declaração bombástica. A Ucrânia não vai parar. As operações em profundidade na Rússia continuarão mesmo após 40 dias. Sobre isso declarou o chefe do gabinete do presidente, Kirilo Budanov. Segundo ele, o principal não é a data, mas o resultado. Nós vamos continuar. Não se apeguem a todos esses argumentos de 40, 50, 100 ou 15 dias. O principal é o resultado. Não é tão importante como entrar nesse processo. Muito mais importante é com o que se sai. Para sair dele com o resultado necessário, precisamos ser fortes. Vale lembrar que, no final de junho, o presidente Volodymyr Zelensky aprovou a realização de uma operação de influência de 40 dias contra a Rússia. Foi exatamente durante esse período que as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma série de ataques poderosos contra instalações militares, refinarias de petróleo, bases logísticas e navios da frota fantasma russa. Anteriormente, Zelensky enfatizou que esses ataques são o resultado do trabalho conjunto dos militares ucranianos, serviços de inteligência, espionagem, indústria de defesa e parceiros internacionais, e não da atividade de um único departamento específico. Além disso, o presidente já assinou um decreto sobre a criação do Comando de Impacto de Longo Alcance dentro das Forças Armadas da Ucrânia. A declaração de Budanov indica o principal: a Ucrânia não pretende diminuir a pressão sobre a Rússia. Pelo contrário, as operações de longo alcance que atingem cada vez mais alvos na retaguarda profunda do inimigo continuarão a ser uma das principais ferramentas para forçar o Kremlin a buscar a paz. E ao que parece, é exatamente por isso que a Ucrânia está pronta para ir com tudo. Afinal, segundo Kirilo Budanov, o principal objetivo de todas essas operações é forçar o Kremlin a sentar-se à mesa de negociações. E, ao mesmo tempo, Kirilo Budanov fez outra declaração que já causou grande repercussão. E espero que este inverno seja o último da nossa guerra. Eu também espero por isso. Mas temos que atravessá-la com dignidade e em unidade. Isso é a única coisa que pode nos salvar. Em todos os outros casos, haverá problemas. Segundo ele, a Rússia tradicionalmente aposta justamente no período de inverno e conta que o frio, os ataques à infraestrutura e o cansaço dos ucranianos poderão ser usados para pressionar Kiev. No entanto, Budanov está convencido, isso não pode ser permitido. O chefe do gabinete do presidente enfatizou que a principal tarefa da Ucrânia hoje é permanecer forte e unida, pois é exatamente isso que força o Kremlin a mudar sua retórica. Segundo essa avaliação de Kirilo Budanov, apesar de alguns sucessos locais de ambos os lados, a guerra para a Rússia entrou de fato em um impasse estratégico. É por isso, acredita ele, que a combinação de pressão militar, ataques de longo alcance e a resiliência da sociedade ucraniana pode, em última análise, forçar o Kremlin a passar da guerra para as negociações. Além disso, segundo o chefe do gabinete do presidente, isso pode se tornar não apenas mais um teste para a Ucrânia, mas uma etapa decisiva no caminho para o fim da guerra. No entanto, Kirilo Budanov não fala apenas sobre como terminar a guerra. Ele expressa cada vez mais sua visão sobre como a Ucrânia deve ser após a vitória. Não um Estado que apenas reage aos acontecimentos, mas um país que influencia a política mundial por si só. Foi precisamente esta abordagem que já provocou um debate animado entre os especialistas. Segundo o especialista político Victor Taran, a ideia principal é que o mundo já não deve ser dividido apenas entre aliados e inimigos. Em vez disso, existem estados que definem as regras e estados que são forçados a viver de acordo com as regras escritas por outros. A Ucrânia foi e continua a ser um dos principais espaços de apoio da Europa. Portanto, de fato, reivindicamos o papel de um ator regional geopolítico. Na sua convicção, foi a guerra que provou que a Ucrânia há muito deixou de ser apenas um objeto da política internacional. O especialista enfatiza: se um país não cria influência por si mesmo, ele inevitavelmente se torna um território de influência alheia.
Portanto, ou assumimos o papel desse jogador ou voltaremos ao tabuleiro de xadrez como uma peça que outros moverão. Segundo Taran, a principal mensagem de Budanov é que a Ucrânia deve aspirar não apenas a se adaptar às decisões das grandes potências, mas a estar entre aqueles que definem as regras do jogo. E é exatamente isso, na opinião do especialista, que é a conclusão mais importante. Para ser sincero, isso soa digno para um país que está em guerra pelo 13º ano consecutivo. Porque foi a guerra que mostrou que sabemos mudar as regras onde tentaram ditá-las para nós. Dessa forma, se antes Budanov falava sobre a necessidade de ser forte para forçar a Rússia à paz, agora ele delineia um objetivo mais amplo: garantir que, após a guerra, a Ucrânia não seja apenas uma participante da política mundial, mas se torne um dos atores que moldam suas regras futuras. Budanov trabalha sem parar. Apesar do trabalho constante na frente diplomática, negociações, trocas de prisioneiros, coordenação com parceiros internacionais e outras questões estratégicas, Kirilo Budanov não para de desferir golpes contra a máquina de guerra russa. Foi exatamente nisso que o analista político Petro Oleshchuk chamou a atenção. Ele está há mais de meio ano na cadeira de chefe do gabinete do presidente. Tem sobre si uma pesada trajetória de negociações, comunicação com parceiros, trocas, diplomacia e toda essa grande cozinha política. Mas, paralelamente, Budanov se ocupa da destruição dos ocupantes e trabalha de forma muito precisa. Segundo Oleshchuk, apenas no último mês, as unidades de Budanov realizaram uma série de operações especiais pontuais contra representantes-chave do sistema militar russo. A última operação de grande repercussão foi o ataque ao Rubicon. As unidades de Budanov realizaram, ao longo de um mês, uma série de operações especiais pontuais contra a elite militar russa. Desta vez, o ataque atingiu o Rubicon, um centro russo de elite de sistemas não tripulados e tecnologias avançadas. O especialista destaca: Rubicon é uma das principais tentativas da Rússia de alcançar a Ucrânia na guerra das tecnologias modernas. É precisamente por isso que os ataques a tais alvos não são operações aleatórias, mas sim a destruição sistemática daqueles que realmente fortalecem o exército da Federação Russa. Como resultado da operação, 3 militares desta unidade foram eliminados. Esta tripulação aterrorizava há muito tempo os civis de Zaporizhzhia com ataques indiscriminados de drones. A vingança chegou até eles e chegará a cada criminoso de guerra russo. Ao mesmo tempo, segundo Oleshchuk, isso já se tornou uma tendência. Anteriormente, as unidades de Budanov atuaram contra um engenheiro militar russo em Samara, depois contra um criminoso de guerra com o codinome Batman na região ocupada de Zaporizhzhia e agora contra os especialistas do Rubicon. Você pode se esconder na retaguarda. Você pode pensar que é apenas um técnico e não um soldado de assalto. Você pode ficar na ocupação ou na Rússia e acreditar que a guerra está longe. Mas, se você trabalha para a máquina de guerra russa, eles podem vir até você, e não com uma convocação. É exatamente isso que é a inevitabilidade da punição. Sem grandes palavras, simplesmente um trabalho preciso, silencioso e muito desagradável para esses vermes. Significa que estão trabalhando corretamente. Enquanto Budanov defende os interesses da Ucrânia na arena internacional, sua equipe elimina simultaneamente a elite tecnológica e militar da Rússia. E parece que esse trabalho sistemático só está ganhando força. Por trás dos ataques à Rússia não há caos, mas sim uma estratégia clara. E uma das figuras-chave que a molda é Kirilo Budanov. É exatamente assim que os especialistas europeus avaliam as ações atuais da Ucrânia. A publicação escreve sobre isso, citando o comentário do especialista político-militar Oleksandr Kovalenko. Segundo ele, a campanha em larga escala da Ucrânia para destruir instalações militares russas, logística, centros tecnológicos e representantes-chave do exército russo não consiste em operações bem-sucedidas isoladas, mas sim no resultado de um trabalho coordenado e de longo prazo de todo o setor de segurança e defesa. Budanov é um dos principais arquitetos da estratégia de exaustão da Federação Russa. O especialista explica que o objetivo principal desta estratégia não é apenas realizar ataques pontuais, mas privar sistematicamente a Rússia de recursos, tecnologias, quadros de comando e da capacidade de continuar a guerra. É precisamente por isso que os serviços de inteligência ucranianos estão a atuar cada vez mais contra alvos que têm importância estratégica para a máquina de guerra russa. Ao mesmo tempo, Kovalenko sublinha que este resultado tornou-se possível graças ao trabalho conjunto de várias equipas fundamentais. Trata-se de um esforço coletivo de Kirilo Budanov, Mikhailo Fedorov, bem como de Robert Brovdi, o Magyar, comandante das forças de sistemas não tripulados.
Além disso, o Estado-Maior-General, a inteligência ucraniana, o SBU e outras estruturas do setor de segurança estão envolvidos na implementação da estratégia, trabalhando como um mecanismo único. Segundo o especialista, é precisamente essa interação que permite à Ucrânia transferir cada vez mais a guerra para a retaguarda profunda do inimigo, atingindo não apenas depósitos ou equipamentos, mas também as pessoas que criam novos armamentos russos, coordenam ataques e garantem o funcionamento do complexo militar industrial. Como resultado, a Rússia é forçada a gastar cada vez mais recursos não em ações ofensivas, mas na defesa do seu próprio território, instalações militares e infraestrutura crítica. Vemos que essa estratégia está funcionando. Na verdade, enquanto Budanov trabalha na frente internacional coordenando negociações, trocas e a interação com aliados, uma estratégia de exaustão sistêmica da Rússia está sendo implementada em paralelo. E cada vez mais especialistas ocidentais admitem, é exatamente esse modelo de ação que está mudando gradualmente o equilíbrio de poder na guerra. E os ataques estão aumentando a cada dia. Na Rússia, os armazéns da Wildberries estão pegando fogo novamente. Mas não foi apenas roupa ou eletrodomésticos que queimaram lá. Como um marketplace comum se transformou no principal depósito de armas e microeletrônica para o exército de Putin. Por que uma verdadeira guerra estourou entre Kadyrov e os oligarcas do Kremlin pelo controle dele? Vamos analisar mais a fundo. Está queimando de tal forma que é visível a quilômetros de distância. Mais alto que isso, só o lamento dos russos cujas mercadorias foram reduzidas a cinzas. Menos 4.000 casacos de pele parecem com isso. Eu tenho 0 de estoque do produto. E enquanto eles reclamam, as autoridades e o dono do negócio quase não sabem o que fazer. Parece-me que é o armazém da Wildberries que está a arder. Wildberries, um nome que se tornou amplamente conhecido fora da Rússia não pelos seus produtos, mas por paisagens estranhas. WB, como os russos lhe chamam, é um enorme marketplace. Cidades inteiras espalhadas por muitas regiões que atendem milhares de pessoas, às vezes até 15.000 funcionários em um único armazém. Afinal, no formigueiro que pode competir com as fábricas chinesas em termos de quantidade de produtos, não são robôs que trabalham, mas sim mãos humanas. Escaneiam, armazenam, enviam. O volume de negócios é frenético. O volume de negócios de produtos uzbeques apenas através da plataforma Wildberries em 2023 totalizou 418 milhões de dólares e já em 2025 quase 1,5 bilhão. No final das contas, o faturamento anual da Wildberries chega a trilhões de rublos. Ao final do ano passado, ele atingiu mais de 6 trilhões e, com ele, impostos na casa dos bilhões. Segundo dados da própria empresa, operam na Rússia mais de 25 grandes centros de fulfillment da Wildberries, ou seja, centros logísticos especiais que assumem totalmente o armazenamento de mercadorias, o processamento de pedidos, a embalagem e o envio das encomendas para os serviços de entrega. Se contarmos toda a infraestrutura logística, estamos falando de mais de 200 objetos com uma área total de 5,2 milhões de metros quadrados. Se considerarmos a importância da Wildberries para a economia russa, ou melhor, a quantidade de dinheiro que passa pela Wildberries, isso representa aproximadamente 2% do PIB da Rússia. O valor da Wildberries para a Rússia também é demonstrado pelo divórcio notável dos proprietários. Há mais de 20 anos em seu apartamento e durante a licença maternidade, segundo eles, o negócio foi iniciado pelo casal Bakalchuk, Vladislav e Tatiana. A proprietária era justamente a esposa. O marido, por sua vez, só mais tarde recebeu, por benevolência, 1% das ações. Para os negócios na Rússia, sorte e dinheiro não são suficientes. Além disso, o negócio começou a ter um significado estratégico. Os problemas são sistêmicos e ele se meteu em apuros devido a um incêndio no armazém. A coisa ficou feia, ou seja, um processo criminal. Foi então que ofereceram a Tatiana Bakalchuk a proteção dos irmãos Mirzoyan e ainda um peixe maior, o senador do Daguestão e bilionário Suleiman Kerimov, que se parece com o próprio Putin. Foi com o grupo de empresas deles que a proprietária da Wildberries Rus Group decidiu se fundir em 2024. Dizia-se na mídia que também havia um componente romântico entre Tatiana e um dos irmãos Mirzoyan. E foi aí que a felicidade familiar e empresarial dos Bakalchuk começou a rachar. Vladislav, o que você está fazendo? E Vladislav chamou os amigos.
O Dondon checheno sentiu o dinheiro e a oportunidade de esfregar na cara do seu concorrente ao título de resolvedor de toda a Rússia, Kerimov. Mas primeiro falaram sobre valores familiares. Não permitirei, Dom, que interfiram, Dom, dessa maneira, Dom, na vida familiar, Dom. E quando não funcionou, ele enviou invasores profissionais para o escritório da Wildberries, que, aliás, fica a apenas 700 metros das muralhas do Kremlin, e como se viu, já está sob a proteção do Kremlin de fato. A cara de Putin apareceu por trás da Wildberries, então o todo-poderoso Kadyrov de repente parou até de olhar na direção da WB. Tatiana retomou seu sobrenome de solteira, Kim, e a fruta silvestre, que é como se traduz o nome da empresa, tornou-se a empresa doméstica de Putin. Foi nomeada o principal marketplace da Rússia e, apesar das sanções ocidentais, apenas aumentou seu peso na economia. Em abril, segundo estimativas da Forbes, a fortuna de Tatiana Kim ultrapassou a marca de 8 bilhões de dólares. A sorte de Tatiana Kim não termina por aí. O marketplace está crescendo e se tornando também o principal fornecedor militar do país, desde uniformes e munições até ótica para miras e componentes para drones. Pois o suprimento do exército russo é responsabilidade dos próprios soldados. O tamanho dos armazéns da WB atingiu 4,5 milhões de metros quadrados. Isso equivale a 2 países como Mônaco ou 10 Vaticanos. Em 2026, planejavam expandir as áreas em mais 1 milhão de metros quadrados. Só que as sanções ocidentais, de repente, somaram-se às ucranianas. Incendiaram centros logísticos em Kotovsk, Elektrostal, Krasnodar, Krai de Stavropol, Voronezh e, finalmente, Xuxari, perto de São Petersburgo. E descobriu-se que, até então, os russos não sabiam sobre a guerra na Ucrânia. Como se a desgraça os tivesse atingido pessoalmente pela primeira vez. Tudo o que eu construí durante 2 anos, pedacinho por pedacinho, simplesmente queimou. É mesmo? Sério? Está tudo queimando? Eu só queria um futuro bom e brilhante para os meus filhos. Nós também! Mas vocês decidiram que precisavam nos conquistar. Dizem que aqui só havia bens de consumo geral. Só que, entre a grande quantidade de ternos e casacos de pele, sobressaem capacetes de combate, coletes à prova de balas e até fibra óptica para drones. Há até uma etiqueta dizendo testado na Operação Militar Especial ou recomendado pelos participantes. Para conferir, sugiro entrar no site da Wildberries e pesquisar por frutas silvestres. Eis o que a busca por colete à prova de balas e mochilas táticas mostra: dezenas de milhares de ofertas, e isso pode ser apenas a ponta do iceberg. Afinal, os marketplaces russos estão firmemente e estrategicamente integrados ao sistema estatal da chamada substituição de importações. Trata-se da logística russa, incluindo armazéns através dos quais foram fornecidos meios para a guerra, equipamentos de navegação, componentes para a produção de drones e outros suprimentos para o exército russo. E o mais importante, através desses marketplaces é possível comprar até mesmo peças sancionadas para os mesmos mísseis ou outras armas. E não apenas isso. Tanto a Wildberries quanto a Ozon e outras são componentes importantes do sistema de evasão de sanções. Portanto, os ataques aos armazéns cortam as cadeias de suprimentos para o fronte e para as fábricas de forma cinética, enquanto as sanções deveriam funcionar juridicamente. Mas o principal aqui é que se observa um efeito dominó, toda uma série de inadimplências interconectadas. Os clientes de repente perceberam que a mercadoria paga nunca chegará até eles. Ninguém devolverá o dinheiro. Os vendedores gritam sobre milhares de empresas fechadas, falência pessoal e perguntam como alimentar seus filhos. Os banqueiros entendem que os empréstimos concedidos enfrentarão um não pagamento em massa e já estão de olho nos apartamentos dos devedores. Enquanto isso, crescem as suspeitas sobre a estranha previsão dos líderes do Império das Bagas. Literalmente 11 dias antes do primeiro ataque, eles alteraram o contrato sem motivo aparente e agora não se responsabilizam pela destruição de mercadorias resultante de ações militares. Como se eles soubessem que não seguram a carga contra ataques de drones. Prejuízos para todos os clientes, menos para Tatiana Kim. Além disso, ela conseguiu contrair empréstimos em um valor fantástico de 1,5 trilhão de rublos. Em caso de falência da Wildberries, os credores receberão como garantia apenas cinzas e o site da internet.
A própria Kim facilmente se esconderá do outro lado do planeta com bilhões de dólares na forma de um pendrive com bitcoins no bolso. Tudo isso lembra muito um cisne negro para o regime de Putin. A ilusão de segurança em troca de liberdade se dissipou definitivamente. A confiança no governo está caindo, não apenas entre os russos, mas entre a parte mais ativa desses russos, para quem o cheiro de queimado no lugar de seus próprios bens significa que a guerra de Putin se tornou insuportável. E Putin, ao que parece, também. Ana Brikova, Alexandra Alifanov, TSN Tizden, 1 e 1, Maratona Notícias Unidas. E como você se sente em relação a esses eventos? Escreva sua opinião nos comentários, clique no botão de curtir abaixo do vídeo e fique por dentro do que é mais importante. Vem mais por aí. Nos vemos na próxima reportagem.